De volta, a gente está conversando sobre a chegada do 5G aqui em João Pessoa, que está sendo liberado em Brasília. Essa frequência também vai ser liberada em João Pessoa na sexta-feira, também em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E a gente está conversando com o professor Guido Lemos sobre isso. A gente já falou de trânsito, mas tem uma situação muito importante para toda a população, é a questão da saúde, o atendimento da saúde, como essa nova tecnologia pode melhorar a assistência à população. Isso, o que vai acontecer? Hoje a gente já tem aplicativos que permitem a gente fazer videochamadas, mas a qualidade, em muitos casos, não é muito boa. Então, o que vai acontecer é que a gente vai ter vídeo, assim, com padrão cinema, saindo dos nossos celulares e chegando, por exemplo, num posto de saúde, ou num hospital de referência, ou num centro de atendimento, onde especialistas vão ficar ali atendendo a população à distância. Então, tem várias iniciativas, inclusive, né, do município, do estado, do governo federal, para o nosso sistema único, né, de saúde passar a atender, né, usando telemedicina ou telesaúde, porque não é só médico que vai atender, mas outros profissionais de saúde também. Então isso dá um pouco mais de conforto para a pessoa que tem um problema ali em casa, já consegue estabelecer um contato com um profissional de saúde e já vai começando o atendimento ali. E também tem as pessoas que precisam ser atendidas em casa, né, e ser monitoradas ali, ter sua pressão, batimento cardíaco, temperatura, etc., tudo monitorado em tempo real, com essas informações transmitidas para centrais, onde profissionais de saúde, ou sistemas inteligentes ou profissionais de saúde, né, vão estar ali cuidando de você e você na sua casa. A gente diminui um pouco a carga nos hospitais. Então você pode ter, por exemplo, em casa um aparelho que monitora a sua pressão, seu batimento cardíaco e ela já mandar diretamente essas informações para uma central. Isso, para uma central. Isso é só um exemplo que a gente está falando. É um exemplo, mas cirurgismo, né? Cirurgias à distância. Então, hoje você tem médicos especialistas que estão fora do Brasil, ou estão lá em São Paulo, ou estão no Rio, ou estão em algum lugar, e tem uma cirurgia que você precisa fazer que só aquele médico tem experiência, está habilitado para fazer. Então, esse médico não vai mais precisar viajar, né, para fazer essa cirurgia. Ele vai conseguir fazer à distância controlando um robô. Por exemplo, os médicos hoje, vários de nós, eu por exemplo, já passei por uma laparoscopia, que o médico, né, enfia aqui uma agulha, ele fica controlando ali com um certo... Tem uns equipamentos que ele controla, mas ele está na sala de cirurgia. Por quê? Porque quando ele faz um movimento, a transmissão para o equipamento, né, realizar aquele movimento, fazer um corte, etc., tem que ser muito rápida. Tá? Com o 5G, como eu disse, a gente diminui 20 vezes o tempo que as informações levam para trafegar na rede. Então, a gente vai poder ter médicos fazendo esse tipo de cirurgia, né, à distância. Ele operando na casa dele e o paciente lá no hospital. É isso que se chama de latência, essa resposta da imagem? É o tempo. Ó, eu falei aqui, o meu celular pegou aqui a imagem da minha câmera, o som no microfone, ele vai transmitir essa informação para a antena da operadora vai lá para outra antena, vai para o celular de destino. Nesse exemplo da cirurgia, você tem um equipamento na sala de cirurgia, captando as imagens de vídeo, etc., mandando para a casa do médico. Quando o médico dá um comando para o robozinho fazer um corte no tecido, aquilo tem que voltar rápido, né? Porque senão a pessoa se mexe e o médico vai cortar no lugar errado. Por exemplo, para o pessoal, assim, popularizando mais, quem joga, né, os jogadores de jogos distribuídos. Então, você está ali trocando tiro, não sei o quê, faz uma curva no seu carro. Então, demora um tempo para o comando que você dá no seu joystick aqui, no comando no seu celular ou no seu computador, ser transmitido para um servidor que distribui para todas as outras pessoas que estão jogando com você. Isso vai cair 20 vezes. Então, a sensação é como se você tivesse realmente... Né, fez um movimento aqui no carro, todo mundo fica recebendo, por exemplo, um jogo de corrida. Você movimentou aqui no carro, todo mundo que está apostando corrida contra você vai perceber o seu movimento quase que instantaneamente. Agora, professor, a gente está falando aqui de N possibilidades do 5G, com a chegada dessa nova tecnologia, que é a última geração. Isso ainda vai levar mais 10 anos para ser uma nova tecnologia. Vamos falar hipoteticamente aí, o 6G. Isso, aí no 6G tem uma perspectiva aí ainda, aí está nas bancadas aí dos laboratórios, mas já tem vários grupos de pesquisa trabalhando para o que vai ser a próxima geração. E aí espera-se também um aumento entre 100 e 1000 vezes na velocidade. Não sei onde é que isso vai parar, não, mas... Enfim, é assim que caminha rápido, a humanidade, né? A gente vai inventando essas coisas. Agora tem uma pergunta aí que todo mundo está fazendo. Vai ter que trocar o aparelho celular? Sim, infelizmente sim. Por quê? Repara, seu aparelho celular, ele se comunica com
as antenas da operadora, os equipamentos da operadora. Nessa comunicação, né, ele envia sinais que são codificados em uma linguagem, em uma língua. Então, nós estamos nos comunicando aqui porque eu sei falar português, vocês conseguem entender português, então a gente está trocando informação. A mesma coisa entre os equipamentos, entre as máquinas. O celular 4G, ele se comunica com as antenas, com os equipamentos da operadora, usando uma língua. É como se ele falasse inglês, por exemplo. O 5G vai falar alemão. Tá? Então, se o seu celular não sabe falar o 5G, a operadora 5G não vai entender o que ele está transmitindo nem recebendo. Tá? Então, você vai precisar, infelizmente, fazer um investimento, né, e comprar um aparelho celular novo que tenha suporte para 5G. Mas isso não significa, que, pelo menos por enquanto, que o 4G vai desaparecer? Não, quando essas centrais novas, as centrais 5G, elas entendem as línguas anteriores. Então, ela entende o 4G, o 3G. Se você tem um celular 1G, eu não sei, mas se você tem um 3G, a partir do 3G eu garanto que onde você chegar, a antena vai conseguir entender os sinais que você está gerando e você vai conseguir se comunicar. Então, deixa eu fazer outra pergunta também, nesse mesmo sentido. O 5G pode ligar para um celular 4G, vai ser entendido, e o 4G pode ligar por 5G também, vai ser entendido sem problema? Sim. Por quê? Porque vai falar, vamos chamar assim, 5G puro. Isso. Vamos usar a metáfora do alemão. Fala alemão quem tem equipamento que entende alemão, certo? Só que o equipamento que você compra 5G, ele entende alemão, ele entende inglês, ele entende português, ele entende espanhol, ou seja, ele consegue se comunicar com outros equipamentos que são 5G, 4G, 3G, 2G, tá? Então, é o que a gente chama de retrocompatibilidade. Quando você lança uma tecnologia nova, se você lança e ela não funciona, não é compatível com as anteriores, aí é uma disrupção, assim, as pessoas têm que jogar fora, né? Investimento que elas fizeram ali com muito esforço, etc. Isso, normalmente, quando a gente evolui tecnologicamente, uma preocupação é manter o que está instalado na casa das pessoas, na posse das pessoas, funcionando. Vai continuar funcionando. Agora, se você faz um investimento para migrar para o 5G, você vai ter um equipamento que vai falar mais rápido, né, e demora menos tempo para a sua informação chegar para as pessoas com quem você está conversando. A chegada do 5G envolve a implantação de mais antenas, de outras antenas, de tecnologia moderna no campo das antenas, e essas fibras ópticas que o senhor falou que vão ser necessárias ser instaladas. Isso já foi providenciado? Essa logística já existe em João Pessoa? Isso. Então, isso está sendo instalado. Então, repara, vamos entrar com uma tecnologia nova. Não é assim, todo mundo entrou no 5G. Não é isso. Né? As operadoras têm um compromisso de começar a funcionar e elas vão paulatinamente instalando novas antenas, tá? Ao longo da cidade. Por que elas precisam de novas antenas? Porque, repara, a gente vai falar, né, os nossos celulares vão falar com as operadoras 100 vezes mais rápido. Então, se eu quero falar rápido, eu tenho que estar perto. Né? Se eu estou falando rápido com uma pessoa que está longe, essa pessoa não vai entender nada que eu estou falando. Então, é a mesma coisa. O nosso celular precisa estar próximo da antena para mandar informações com uma velocidade maior. Então, é necessário instalar mais antenas. Tá? Então, essa infraestrutura, né, a prefeitura aqui, o prefeito Cícero Lucena e a equipe dele, o Bruno Crispim lá, que assumiu a negociação mais de perto com as operadoras, eles foram muito rápidos. Cícero foi lá proativo, procurou as operadoras, perguntou o que eles precisavam para vir para João Pessoa, do ponto de vista de legislação, de concessões públicas, de apoio dos órgãos da prefeitura para eles, né, instalarem as antenas e começarem a funcionar, e o resultado é esse. João Pessoa está entrando aí, entrou Brasília, na segunda leva, João Pessoa, Belo Horizonte e Porto Alegre estão entrando, graças ao trabalho da prefeitura, do prefeito, que, né, foi muito rápido nessa agenda. Então, essa infraestrutura está sendo montada, um trabalho paulatino, mas nós fomos rápidos e colocamos lá João Pessoa na vanguarda, né? Ok. Bom, a gente vai fazer aqui a última pausa. No próximo bloco a gente continua essa entrevista com o professor Guido Lemos. Essa nova tecnologia, o 5G, dos temas que a gente tem levantado aqui, inclusive com a presença várias vezes do professor Guido Lemos, falando também
da modernização da televisão, né, das emissoras de televisão, dos próprios aparelhos de televisão. A gente vai continuar falando com isso com o professor Guido Lemos. Você também vai acompanhar que a Assembleia Legislativa prestou homenagens a oficiais das Forças de Segurança do Estado. E a gente mostra o que pode e o que não pode gastar com recursos públicos no fundo eleitoral. Em um minutinho o debate está de volta.